Oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Nós escolhemos o tema sobre evolução espiritual, né? O caminho que a gente faz da trajetória, do instinto para chegar até o sentimento puro. E o primeiro aspecto que a gente precisa pontuar é a questão da formação dos corpos e dos elementos que nós estamos colocando como primordiais aí. Então, temos o fluido cósmico universal, que dá origem ao espírito, no âmbito espiritual, e o mesmo fluido cósmico universal dá origem à matéria. E a junção das duas coisas, né, quando o espírito está estagiando na matéria, seja numa matéria mais densa, nos mundos de prova e expiação, quando aí o espírito ganha o racional, o direito de escolher, só que ao mesmo tempo ele ganha junto com isso a responsabilidade pelas escolhas que faz, boas ou não, colhendo os frutos das decisões que ele toma e das ações que ele perfaz em busca dessa trajetória. E é uma busca incessante. Como espíritos, a gente vem com uma série de questionamentos. Quem que nós somos? Por que nós estamos aqui? Aqui viemos? E o mais importante, muitas vezes, que a gente se pega com muita neura sobre, é para onde que a gente vai? E a neura, obviamente, o espírita ele já tem uma noção maior sobre a vida após a vida, né? A pessoa fala vida após a morte, eu estou com o hábito de falar vida após a vida, porque nós já sabemos, pelo contato com o plano espiritual, quais são as premissas para se posicionar de uma forma equilibrada, de uma forma harmoniosa no desencarne, a fim de que a gente consiga ser muito mais o dono do próprio destino. E, de certa forma, essa questão para onde a gente vai, ela deixa de ser uma dúvida racional, mas eu acredito que ela continua sendo uma dúvida emocional. E muitos de nós nos pegamos, de vez em quando, com medos e com ansiedade e com angústias próprias do espírito milenar, que muitas vezes a gente não quer, por ser espírita, dar uma explicação. Eu estou com medo da morte. Mas que, eventualmente, talvez isso seja. Por quê? Porque talvez a gente não esteja tão seguro de como nós estamos vivendo a nossa vida, né, encarnada, se utilizando da matéria ou sendo utilizado por ela, para que a gente possa alcançar esse estado de plenitude que a gente tanto busca. A gente está o tempo inteiro buscando um sentido para a vida, um significado qualquer que seja, e ao tempo inteiro tentando estabelecer metas e propósitos para aquilo que a gente veio fazer, dando aí uma importância maior para que a gente possa se imbuir da responsabilidade que é o processo de evolução. E ele é um processo pessoal e intransferível. Eu não vou evoluir com atos de outrem. Pelo contrário, os atos de outras pessoas vão me dar a oportunidade de estacionar, eventualmente, porque eu não vou reagir bem diante daquilo, e, num segundo momento, reiniciar, retomar a caminhada da evolução, quando eu passo a compreender quais foram as minhas motivações para agir da forma que eu agi. O importante é a gente perceber que a gente não só existe, mas que a gente tem esse poder de exercer uma influência, e uma influência grande, sobre a nossa vida, sobre o nosso presente, sobre o nosso, consequentemente, sobre o nosso futuro, através do nosso pensamento e da nossa vontade. E qual que é o ponto de partida? Sócrates já dizia na antiguidade: conhece-te a ti mesmo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, de novo,
esse conselho é colocado, né, do autoconhecimento. Por que o autoconhecimento? Para que a gente não se prenda nas amarras da ilusão de uma eventual evolução material e de uma eventual evolução exterior. Porque a evolução plena se dá no nosso interior. Ela é o ponto de partida, né? É o autoconhecimento. Quando eu passo a conhecer, a vigiar os meus pensamentos e sentimentos, e a partir daí eu começo a perceber quais são as minhas reais motivações para agir da forma que eu ajo, aí sim eu consigo compreender aonde eu estou, eventualmente, falhando, aonde está o meu tesouro, que é a oportunidade real de trabalhar comigo mesmo e me alavancar para esse próximo passo na evolução. E quais são as características, por exemplo? Eu separei em 2 aspectos: o homem animal, aquele que veio de um planeta primitivo, que ainda não tinha o benefício da razão, que ainda não tinha o benefício do livre-arbítrio, e passa a adentrar o planeta de provas e expiações, para que ele possa, então, nessa interação, ação, consequência, ele vá se descobrindo e descobrindo quais são ainda os atributos animais que estão muito presentes nele. Então, vamos falar um pouco desses atributos animais que são muito mais instintivos ou por reflexo, né? Que a gente traz milenarmente e que são atributos que estão inseridos, muitos deles inseridos desde a criação, outros a gente vai ganhando conforme a gente vai interagindo nessa relação causa e efeito diante das nossas escolhas. Nós estamos falando aqui do medo, que conduz muito a nossa vida, que é um grande ladrão do nosso livre-arbítrio, que rouba, que sequestra o nosso cérebro, que rouba a nossa naturalidade de ser, de agir como a gente quer. Diante das interações, das relações humanas, nós também vamos experimentando frustrações. Criamos expectativas em relação ao comportamento dos outros, em relação ao nosso comportamento, e vamos nos frustrando, vamos nos decepcionando com o meu comportamento, com o comportamento do outro, e isso vai dar lugar a um comportamento também primitivo de agressividade, advindo da ira, da raiva, que na verdade são emoções, atributos, né, que eu chamo, que estão contidos no espírito milenar, no reino animal, muito fortemente para nos proteger, só que quando a gente passa para o âmbito da razão e das escolhas, vamos, de certa forma, interpretando de forma errada o que está se passando no nosso mundo íntimo e colocando juízo de valor, atribuindo valor para determinadas situações e eventos traumáticos que a gente vivenciou no nosso passado, nas encarnações, nas existências pretéritas. Outro aspecto que muitos de nós experimentamos como um movimento de reflexo, um comportamento de reflexo, melhor dizendo, é a imprudência. E a imprudência ela está diretamente associada com o medo. Porque o medo é um mecanismo de cautela, de prudência. Aquilo que me causa medo deve ser olhado comigo, por mim, com muito cuidado. Eu devo revisitar os meus códigos morais, eu devo revisitar as minhas experiências e tentar entender ou compreender o que está acontecendo no meu mundo íntimo, que está causando
esse tipo de comportamento. E a imprudência, então, ela, o que faz? Ela acaba, de certa forma, fazendo acontecer aquilo que a gente mais tem medo. A imprudência é quando a gente não dá o olhar correto para os nossos medos, para as nossas intuições. Outra característica também, como reflexos e registros milenares, principalmente no nosso subconsciente, são os condicionamentos mentais que nós vamos criando através dos tempos. Um deles que prevalece até hoje, em pleno século XXI, é um condicionamento de crime-castigo. Isso é pré-Jesus, né? Porque Jesus colocou o amor, o perdão, a compaixão, todos os atributos de Deus que estão presentes na sua criação. E aí, esse condicionamento mental de crime e castigo, que ainda prevalece, onde tenho a minha honra ofendida, eu quero destruir a pessoa, eu quero o mal para o outro, eu quero eventualmente que o outro, mesmo que não seja pelas minhas mãos, que seja pelas mãos da justiça, uma justiça severa, que ele pague pelo crime cometido. Então, crime, castigo. Há um crime, tem que haver um culpado e ele tem que ser punido com o rigor da lei. E diversos outros condicionamentos mentais que nós vamos assimilando e criando em nós mesmos em nossa trajetória espiritual. Outro aspecto também, característica do homem animal, são as paixões, vícios e defeitos que carregamos através dos tempos. Aquele comportamento mais egoísta, onde usamos de forma incorreta todo o mundo material, todo o plano material, seja através do dinheiro, seja através daquilo que o dinheiro proporciona, da luxúria e por aí vai, né? Características que nós vamos assimilando, não são atributos divinos, portanto, foram criados durante a nossa trajetória. E o que é legal? Foram criados. Se foram criados, podem ser destruídos. E falando no âmbito da psicologia agora, aquilo que eu criei como um condicionamento através das minhas encarnações, hoje, com o avanço da psicologia, com o avanço da psiquiatria, eu consigo confrontar e ressignificar, dar um novo significado, colocar um novo juízo de valor, colocar uma nova compreensão sobre as coisas. Eu vi uma questão que surgiu aí. Se não é crime e castigo, é a mentalidade. A pergunta é, se não é crime e castigo, o que seria, né? E tá no âmbito da minha fala, então vamos falar sobre. Aquilo que Jesus nos ensinou. Existe um mecanismo criado por Deus que faz com que tudo aquilo que não está de acordo com as leis naturais tenha que ser refeito, tenha que ser reparado. Então, a reparação então, seria o quê? Erro e reparação. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos coloca as questões, os passos, né, que você vai dar. Existe lá o erro, vai existir a expiação em cima do erro, o sofrimento, a culpa, a autopunição, e depois vai surgir o desejo de reparação. Então, ao invés de crime e castigo, erro e reparação. Eu acho que fica mais adequado.
Porque aí, pensando dessa forma, o que vai acontecer conosco? Eu pulo do homem animal para o homem espiritual. Eu acredito nos desígnios de Deus. Eu acredito no sistema que Deus criou para controlar tudo isso. Nós não estamos num navio, numa nau desgovernada. Existe todo um controle. E tudo aquilo que sair desse controle vai ter que ser reparado. Então, eu olho para as minhas expiações, para as minhas provas, não mais como uma punição. Eu passo a olhar para as minhas provas, para as minhas expiações, como uma forma de reparação, de corrigenda, de correção em cima do mal que eu possa ter causado. Aí também me ajuda, quando eu errar, eu me lembrar, porque a mesma caridade, a mesma compaixão que eu ofereço para o outro, eu tenho que oferecer para mim mesmo. Lembra que Jesus nos falou? Amar ao outro como a nós mesmos. Então, o que eu ofereço para o outro, eu tenho que oferecer para mim. Eu tenho por obrigação, porque é uma via de duas mãos. O que eu quero para mim, eu ofereço para o outro. O que eu ofereço para o outro, eu tenho que oferecer para mim. Se eu erro, eu tenho direito de reparação. Eu tenho direito de levantar a minha cabeça, eu tenho direito de levantar os meus joelhos, de levantar a minha fronte e caminhar em direção ao meu destino, que é irrevogável, que é a evolução. E quanto mais cedo eu conseguir fazer isso, mais rápido, mais cedo eu consigo deixar para trás o erro que eu causei. É óbvio porque para nós que conhecemos o Espiritismo e o Cristianismo, parece que errar custa mais caro, parece que errar fica mais difícil, né? Diante da duplinha, erro, culpa, consciência, né? Essas duplas que vão se formando. Então, consciência, culpa, e aí é a grande expiação do ser humano, a culpa. Culpa e mágoa, dois processos expiatórios grandiosos, chamados de chagas espirituais. Então, a partir do momento que existe essa compreensão, que essa compreensão me chega, eu passo, então, a pensar na forma de um reencarnacionista. Sim, eu tenho direito de continuar caminhando. Eu não preciso paralisar a minha evolução diante de um erro. Eu não devo paralisar a minha evolução diante do erro de outra pessoa comigo. Então, são elementos para a gente lidar com a culpa e com a mágoa. E o Oscar Wilde, que não tem nada a ver com a parte moral e espiritual aqui, mas ele tem uma frase que eu achei interessante inserir nesse nosso contexto. A frase é a seguinte: o descontentamento é o primeiro passo na evolução de um homem ou de uma nação. Descontentamento, eu chamo de rebelde com causa. A rebeldia sem causa é aquela que eu fico revoltado, que eu me acho vítima, que eu me coloco numa posição de injustiçado. O rebelde com causa é aquele que luta contra as coisas erradas, mas da forma correta, como Jesus nos ensinou, sem armas, colocando o amor em tudo que faz, né? Hoje, o que acontece? Vamos lembrar, somos espíritos viajantes do tempo e do espaço. Não sei se vocês já se pensaram dessa forma, já pensaram em vocês mesmos dessa forma. Somos viajantes no tempo e no espaço. E a partir dessas viagens, nós vamos respirando em diversas faixas de evolução. E os nossos condicionamentos estão nos aprisionando, as nossas percepções, as nossas capacidades de expansão dos nossos limites estão proporcionais à nossa escala
do progresso que a gente já conseguiu alcançar. Então, nós temos dois condicionamentos que vão variar e vão, de certa forma, ficar estampados no nosso campo mental, que é o tempo da evolução, que eu traduzo dessa forma. Aquilo que a vida já me deu e o tempo que eu investi no âmbito pessoal da construção do meu próprio destino, que é aquilo que eu mesmo já dei à minha própria vida. A contribuição que a vida me dá, aquilo que os outros me fazem, aquelas experiências que eu vou pegando com as outras pessoas, e a contribuição que eu, participante desse processo, vou dar no meio que eu vivo, para as pessoas que eu vivo. Eu falei das características do homem animal. Vamos falar um pouquinho agora das características do homem espiritual. Primeiro aspecto é um que dá um estado para nós de abertura de consciência, de abertura da mente. E o primeiro aspecto é o seguinte: vamos buscar lutar contra sentimentos que, vou colocar entre aspas aqui, defensivos. Vou sair da linha de defesa. Vou parar de dar a resposta pronta para as minhas mazelas. Ah, eu errei. Ah, mas é porque aquela pessoa fez tal coisa. Ah, eu errei. É porque meu pai, a minha mãe, porque a sociedade. Vamos sair dessa. Vamos tomar as rédeas. Então, o pensamento do homem espiritual. Ele sabe que ele influencia no seu futuro. Ele tem total, ele tem um livre-arbítrio, ele tem total. Enquanto usando bem o seu livre-arbítrio, e ele não é cerceado, eu tenho total liberdade sobre o meu futuro. Então, primeiro ponto, não anula o teu potencial divino. Lembra que Jesus disse, vós sois deuses, tudo que eu faço, vocês também podem fazer. Não anula o próprio potencial entrando no campo do desculpismo, da vitimização. Segundo aspecto, luta contra o radicalismo e a arrogância. Porque o radicalismo faz a gente ficar cego. A gente dá alvará para situações, pessoas, objetos, coisas dirigirem a nossa vida. O radicalismo faz isso. Porque o radicalismo não deixa de ser uma forma de agressão a nós mesmos e às pessoas à nossa volta. O segundo aspecto que eu disse é a arrogância, né? Porque a arrogância advém da onde? Do orgulho. E todo aquele que é orgulhoso, todo aquele que é arrogante, ele inibe o teu potencial de aprendizado. Ele vai anular a sua capacidade de aprender com os próprios erros, de aprender com os erros alheios, de aprender novas coisas que existem que ele ainda não conhece. Outro atributo do homem espiritual é que ele é livre, porque ele aceita os fatos, e fato é o quê? Algo que aconteceu. Às vezes nós perdemos muito tempo na nossa trajetória lamentando algo que aconteceu, já aconteceu. O que eu faço para dar passos para sair dessa situação? Já aconteceu, não tenho mais o que fazer com um fato. Tá dito, está feito. Um ditado popular, que não tem remédio, remediado está. Como que eu lido agora para sair da expiação? Lembra das 3 coisas que eu disse que o Evangelho nos dá? Erro, expiação, reparação. Então eu preciso sair rápido da expiação. Eu preciso sair rápido da tormenta. Eu preciso sair rápido da autoacusação, do autoabandono, da autossabotagem, da autocrítica exacerbada e partir para a reparação.
O homem livre, ele também é livre porque ele está liberto de temores. E se ele está liberto de temores, ele está liberto da parceira disso, que é a tal ansiedade. Ele está liberto de temores não porque ele se acha, por arrogância, mas porque ele confia que o mecanismo de Deus para a evolução do homem é um mecanismo perfeito. E que, se ele seguir a sua intuição e os códigos morais que estão incutidos dentro do teu superconsciente, ele vai alcançar a reparação do erro causado e vai dar o passo que ele precisa dar para a evolução. Essa mentalidade, ela vai dar abertura para dois aspectos. Vocês já viram, eu acredito, na minha fala, que é a abertura para o desenvolvimento intelectual e a abertura necessária para o desenvolvimento moral. E essas duas coisas, quando o Espiritismo nos coloca, tem que caminhar lado a lado, é porque um ajuda o outro. Eu não consigo. Então, como que funciona esse processo de evolução? Eu desenvolvo o intelecto, eu abro a minha consciência e eu consigo expandir o meu raio de atuação com o pensamento. Eu consigo observar as coisas por um novo ângulo. Eu consigo pensar em coisas que até então eu não pensava. E enquanto eu não conseguia pensar naquelas coisas, a ignorância me protegia. Mas a partir do momento que não existe mais a ignorância dos fatos, dos dados, de como funciona o mecanismo divino, eu passo então a me cobrar para não errar naquilo que eu já sei. A culpa, consciência, culpa. Então, o desenvolvimento intelectual vai criar uma expansão da mente, de consciência, e aí eu entro num campo de desenvolvimento moral. Porque existe o quê? Cada vez que eu descubro novos direitos que eu tenho, mais eu descubro deveres perante as outras pessoas. Porque aquilo que eu quero para mim, eu sou obrigado a dar para o outro. Lembra? Pelo código de Jesus, que eu quero para mim, eu tenho que oferecer para o outro. Porque senão, a minha moral vai me cobrar através da minha consciência. Então, esse processo, né, expande consciência, descobre coisas que ainda não sabe, consequentemente, existem coisas na minha moral que ainda não alcançam aquilo que eu não sabia. E a partir daí, eu dou umas erradas. Aquilo que eu considerava legal, que era certo fazer, porque eu tenho o código humano, né? As leis civis, o código humano estabelecido, e o código humano ele vai evoluindo conforme os seres evoluem. Antes era permitido matar. Se alguém me ferisse a honra, eu podia convidar para um duelo, ou eu morria ou eu matava. Era permitido, estava lá no Código Civil. Agora não pode mais. A legislação civil mudou. Matar é errado, matar é crime. Moralmente, sempre foi errado matar. Só que com a minha expansão, com o meu desenvolvimento, com o desenvolvimento humano, a gente vai descobrindo novos campos e aquilo que parece certo não é mais, passa a ser errado, entra na minha lista de coisas que eu não devo fazer e aí a minha moral começa a crescer, começa a ganhar. Então, como dono do meu futuro, dono do meu destino, eu tenho que seguir, rumar, né? Seguir o rumo da educação consciente, da autoeducação consciente. Eu vou me libertando dos grilhões, dos erros do passado, dos obsessores, que são os erros que a gente comete no passado,
através da reforma íntima, através da formação de novos condicionamentos e eliminação de traumas, de recalques, de limitações que eu mesmo me impus. Então, a reforma íntima nada mais é do que esse processo de abertura e de autoeducação. Então, a condição evolutiva do homem é a seguinte: pelo livre-arbítrio, ele escolhe evoluir ou estacionar. Essa é a escolha que ele pode ter. Involuir, ou seja, voltar para trás, desaprender o que já é assimilado pelo espírito, não dá. Mas eu ainda consigo escolher estacionar por pouco tempo. Porque aí entra o determinismo divino, que vai eventualmente me forçar a sair do estacionar e começar a caminhar, sair e criar uma inércia que vai me levar para um movimento de autoevolução. A vida é eterna. Sempre que a gente estiver encarnado, precisa lembrar que ela é um tempo numa trajetória espiritual. Somos seres encarnados, seres espirituais, vivendo uma experiência humana, e não o contrário. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito, um ser milenar, de vez em quando, tendo uma experiência humana. Outro elemento para a gente lembrar: a mudança não vem de fora, ela é uma transformação interna e, como eu disse agora há pouco, pessoal e intransferível. Ninguém vai conseguir fazer eu evoluir se eu não quiser. As dificuldades que a vida me oferecer vão desenvolver o meu intelecto, vão dar alimentos para eu tomar boas decisões depois, no futuro. As próximas decisões passam a ser melhores com as dificuldades que nós vamos enfrentando. A Carol está me perguntando o que significa determinismo. Nós temos, então, Carol, duas coisas que... É Carol mesmo ou é Carla? Agora não sei se eu entendi direito aqui. Nós somos duas coisas. É a Carla, desculpa. É a Carla. Perdão, Carla, chamei errado o nome. Então, são duas coisas que funcionam em paralelo. Livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, a Joana de Ângeles nos dá uma informação importante, que ele é mais utilizado quando eu estou fazendo meu planejamento reencarnatório. E ali eu tenho liberdade de escolher, e se eu estou desejoso de reparação, de criar qual vai ser o meu plano de encarnação. A partir do momento que eu estou encarnado, eu vou tomando decisão, e essas decisões que eu vou tomando, elas vão roubando o meu livre-arbítrio. E aí entra a questão do determinismo. Determinismo pode ser também no planejamento reencarnatório o quê? Você está encarnando como homem durante várias encarnações, mas você precisa desenvolver uma característica que somente habitando o gênero feminino você vai poder desenvolver. Então, determinismo divino. Você vai reencarnar como mulher na próxima encarnação. Não mais como homem, você não tem o direito de escolher, você vai encarnar como mulher para experimentar o que a mulher experimenta, o que o gênero feminino nos propicia a experimentar e desenvolver, e depois, quando você estiver num processo natural de desejoso de reparação e consciente do que você quer, você pode fazer essa escolha livremente. Então, aquilo que é determinado pelo plano espiritual, no auxílio que eles dão para Deus nesse processo, né, é determinismo. Ou seja, algumas coisas que são fatais têm que acontecer. Se eu, por exemplo, no binômio causa e efeito, a causa é o livre-arbítrio. Eu escolho fazer o que eu quiser. O efeito é determinismo. Eu vou ter que colher a responsabilidade sobre a escolha que eu fiz. Acredito que está claro, senão qualquer coisa vocês me dão um toque, eu vou falando mais sobre.
Outro aspecto, né? Enquanto a dificuldade que eu vou passar desenvolve o aspecto de inteligência, os males e sofrimentos que eu experimento durante a minha trajetória vão me ajudar a desenvolver a moral. Eu vou passar a enxergar, eu vou passar a sentir dor, né? Ter a dor da minha vida, e ela me ajuda a criar um sentimento de empatia. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. E aí eu passo a ser mais caridoso naquele aspecto que eu já experimentei e sei que não é legal. Aí, aos poucos, eu vou depurando a minha moral. E a gente precisa ter muita paciência. Por quê? Porque são milênios de sombra. Na nossa trajetória espiritual, são milênios de sombra. A gente, há muito pouco tempo, acendeu a luz interna. Então, a luz está nascente, mas ela está crescente. A gente está acendendo a luz e está, a cada momento, fazendo essa luz ficar mais forte, mais fluorescente dentro de cada um de nós. E aí a gente passa a ter mais controle sobre a nossa evolução. Eu estou sem possibilidade de relógio. Quanto tempo eu tenho ainda? Me ajuda Sérgio, aí. o tempo que você quiser. Nós estamos, vai até 9 horas, tem ainda 21 minutos, Legal. mas faça o uso que você entender. Eu vou caminhar para a conclusão, mais uns 10 minutinhos eu fecho. Tá? Eu dei uma corrida lá na Obras Póstumas, da codificação, onde o Kardec fala sobre credo espírita, na parte do preâmbulo. O que é o credo? Né? O credo é aquilo que eu creio, são os novos condicionamentos que eu devo criar. Vamos chamar assim, então. Primeiro deles, o homem que trabalha seriamente pelo seu próprio aperfeiçoamento assegura a sua felicidade nessa vida. Olha que legal. Já nessa vida, ele assegura a felicidade. A gente vive falando, não, a felicidade não é desse mundo. O Kardec colocou lá. Se eu trabalho seriamente no meu próprio aperfeiçoamento, eu vou experimentar essa felicidade. Que felicidade que é essa real, definida no Evangelho? A crença em Deus, a fé em Deus e a consciência tranquila do dever cumprido. Todo o dever, aquilo que eu já tenho consciência, aquilo que eu já conheço. Quando a minha consciência expandir, eu vou descobrir novos deveres, e aí eles passam a fazer parte do meu objetivo de fazer aquilo. Mas enquanto eu ainda não sei, provavelmente eu vou errar naquilo. Então não está se exigindo perfeição, o que está se exigindo é a luta incessante. Lembra da definição? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em se melhorar. Está aí a definição. Não se pede santidade, o que se pede é esforço, é trabalho consigo. A boa batalha, como Paulo nos definiu. Segundo ponto, além da satisfação da sua própria consciência, o homem vai se isentar das misérias materiais e morais, que são a consciência inevitável das próprias imperfeições. Então, se eu estou lutando contra as imperfeições e estou trabalhando para melhorar as minhas imperfeições, eu ganho isso de contrapartida. E olha o que eu mais ganho. Eu vou ter calma, porque as vicissitudes que eu vou passar, ou seja, as dificuldades que eu vou enfrentar, elas serão menores, mais leves. Elas diminuem, Sérgio? Não. Eu diminuo a importância e o tamanho que elas têm. E aí fica mais fácil de lidar com elas. Eu vou ter mais saúde. Lembra de que a questão de que a mente adoecida adoece o corpo, né? Mente sã, corpo são, e o contrário é verdadeiro. Por quê? Porque a mente vai sempre me relembrar que o corpo é o santuário da alma, do espírito. E eu vou evitar os excessos que podem atenuar, que podem abreviar a minha existência, ou podem criar complicações
para a minha existência. Outras coisas que eu ganho, serei rico, porque é sempre rico aquele que sabe se contentar com o necessário. Olha que legal isso. Eu me desprendo do desejo de querer sempre mais, de buscar o supérfluo, de ficar aprisionado por essa busca. Porque isso não traz, né? A lista de supérfluo que todo mundo tem, ela nunca diminui. Eu tenho 10 itens na lista, consegui o primeiro, eu boto o 11º e promovo ele para 10º e subo todos eles. Virei, tenho 10, sempre tenho 10. Então eu nunca vou conseguir. Se eu ficar preso ao supérfluo, eu nunca vou ter paz na alma. E se eu faço essa luta para me melhorar, que é aquela condição que o Kardec deu, né? Eu vou ter paz de espírito. Paz na alma, como ele chamou. Paz de espírito mesmo. Porque eu não vou ter necessidades irreais, fictícias, fantasiosas. Eu não vou ser atormentado pela sede de honra, desejo de vingança, pelo desejo do supérfluo, pela febre que a ambição traz, pela inveja, pelos ciúmes. Olha, a luta incessante para a autoevolução é uma vacina. Vocês perceberam já? É uma vacina para um monte de coisas que eventualmente a gente vai viver. Eu tenho sido meio abusado, eu tenho dito o seguinte: muitos dos problemas que nós vivemos, e eu às vezes falo um número, 70, 80, até 90% dos problemas que nós experimentamos na encarnação são frutos das decisões erradas que nós vamos fazendo, vamos tendo. Não tem nada a ver com planejamento encarnatório. Não tem nada a ver com punição. Só consequência dos erros. Causa, efeito. Só isso. E eu falo que é um percentual bem alto. Talvez eu esteja falando olhando só para a minha existência, né? Porque é para mim que eu tenho que olhar. E eu olhando muito do que me tira a paz hoje, no momento presente, não tem nada a ver com Deus. Decisão errada minha. Se eu me entreguei para o desvario, se eu me entreguei para a luxúria, se eu me entreguei para a preguiça, qualquer coisa. Se eu abri o meu livre-arbítrio para alguma coisa que fez eu estacionar o meu processo evolutivo, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com justiça divina, tem a ver com o mecanismo de evolução. Erro, reparação. Outra coisa que o Kardec coloca nesse mesmo credo espírita, em Obras Póstumas, é que o verdadeiro espírita ele é indulgente com as imperfeições alheias. E se eu sou indulgente com a imperfeição do outro, eu sofro menos quando o outro erra comigo. Olha que legal. Você percebe que o Kardec fez de uma forma muito bonita, ele puxa para nós. E se o meu comportamento for dessa maneira, o comportamento alheio perde a importância que às vezes a gente dá para ele. E eu passo a olhar para o outro como um irmão necessitado. E ao invés de ele ganhar a minha cólera, a minha ira, ele ganha a minha piedade, a minha compaixão. No dia a dia, eu preciso buscar evitar tudo o que possa prejudicar as outras pessoas. Da mesma forma, para que eu não fique aprisionado, fazendo acordos indissolúveis, fazendo acordo com o âmbito, com o plano espiritual inferior. E para eu fechar a minha fala, eu vou usar uma fala da Joana, que é a seguinte: se de fato tu andas pela conquista da felicidade, tente o autoencontro. Está no livro Momentos Enriquecedores. Se você quer conquistar a felicidade,
vá ao encontro de si mesmo. Pois a mudança de hábito, ela precisa de um novo condicionamento. Eu não consigo mudar os meus hábitos se eu não mudar os condicionamentos que me trouxeram até aqui, que estão me aprisionando. Se eu não expandir a minha consciência, se eu não me der esse direito dessa expansão para que eu possa perceber, me aperceber da onde ainda existem, né? Aonde ainda existem condicionamentos e hábitos que são como aquelas roupas usadas que não servem mais. Eu deveria fazer um brechó, né? Carla, a gente pode falar agora, deixa eu só fechar e a gente fala sobre essa questão agora na perguntas e respostas. Então, assim, para que eu busque incessantemente o processo de evolução espiritual, é interessante, é importante que eu faça essa busca do autoencontro, faça essa busca da leitura. E Jesus já tinha dito isso para nós, a gente não se apercebeu lá atrás. A frase vigiai e orai tem muito a ver com isso. Porque é vigiando teus sentimentos, teus pensamentos, que você vai descobrir. É vigiando o teu mundo íntimo que você vai descobrir quem você é de verdade. O que você tem para oferecer. Eu vou deixar, para fechar a minha fala, um teste para vocês fazerem sem falar para mim. Faça individualmente esse teste. Usando para tentar descobrir em que estágio a gente está, usando o que Sócrates falava há 2.600 anos atrás, né? Observa o que você está normalmente conversando, o que está fazendo parte da tua rotina no dia a dia, nos teus pensamentos, nas tuas conversas. Pessoas vulgares conversam sobre pessoas. Pessoas comuns conversam sobre coisas. Pessoas nobres conversam sobre ideias. Faz esse teste. Quantos por cento do tempo você está falando sobre pessoas ou pensando sobre pessoas? Quantos por cento do tempo você está pensando sobre coisas? E quantos por cento você está investindo, pensando em ideias? Era essa a minha fala de hoje. Eu vou abrir para perguntas e respostas. Se me permitirem, vou pegar a questão da Carla. Se o determinismo explicaria os estupros. Carla, o estupro daria uma palestra para a gente falar sobre isso. Até se quiser, pede para a Glória me lembrar, a Glória e o Donizete, que sempre me convocam, eu me comprometo a falar sobre isso. Eu vou falar, vou responder você, buscar ser um pouco objetivo e falar, mas eu acho que é um bom tema para falar sobre, né? O estupro, eu não encaixaria ele como determinismo. Eu não sei qual a linha de raciocínio que você usou para perguntar, mas eu vou tentar responder naquilo que eu entendi. Se não, você abre o microfone e fala, Sérgio, não é isso que eu quis dizer, e a gente muda. Mas o estupro é o quê? O estupro faz parte para mim, uma característica muito humana. É o desejo de posse. O desejo de posse do outro. É o desejo carnal da posse do outro. Alguém que estupra, ele está motivado simplesmente por domínio e posse de uma outra pessoa, diminuindo aquela pessoa num processo de autossatisfação material. Eu explicaria dessa forma. Por que não é determinismo? Você poderia, talvez a sua linha um estuprador pode ser estuprado? Não é determinismo, mas faz parte do processo. Eu vou usar esse exemplo
nesse ponto de vista que eu coloquei. Imagina um estuprador, sempre está encarnando como homem, tratando mulher como objeto, tratando mulher como um ser inferior e diminuindo a mulher através desse ato odioso. Aí ele ganha, dentro do planejamento reencarnatório, o dever, né? Ele ganha, ou seja, aí nesse aspecto é determinismo, assim, ó, você vai reencarnar como mulher. Não que você vai ser estuprado, porque o espírito superior não vai querer isso. Mas você vai reencarnar como mulher. Aí esse sujeito reencarna como mulher. Qual que é o pensamento dele? Mulher é um ser inferior, mulher é para ser usada, mulher não tem valor. Com essa cabeça, uma mulher vai conviver com homens que pensam da mesma forma. Vai ter o dedinho podre, que a gente brinca, e vai conviver em meios de abusadores. Então é muito provável que aconteça um estupro com essa mulher, que na verdade era o estuprador lá atrás. E o que isso vai fazer com ele? Moralmente, doeu, sentiu que foi ruim, é uma coisa ruim. O que ele sentiu no gênero feminino, as emoções, as sensações que ele sentiu são deles, são aprendizado para ele. Convive a vida com isso, desencarna, volta para o plano espiritual, reencarna como homem. Aí ele vai tentar estuprar. Ele sente, ele lembra daquele sentimento que está presente com ele, aquilo vai refreando a vontade dele fazer aquilo. Então, quando Kardec diz que se o cara matou 10 numa encarnação e ele matou 9 na seguinte, ele está evoluindo, é esse ponto que ele está colocando. Houve uma evolução moral. Carlos, eu espero que eu tenha respondido, mas eu adoraria, Donizete, avisa a Glória, eu adoraria falar sobre esse tema, explorar ele com um aspecto até com mais embasamento espírita, mas eu acredito que eu tenha respondido a tua questão. Senão, você pergunta de novo. Pois não, gente, ó, microfone aberto aí.